A gente precisa crer, cara. Você abrir uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, eu estou orando. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Olá, gente, tudo bem com vocês? Antes de você ver o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Eu disse que não ia mais fazer vídeo falando sobre evangélico aqui, sobre religião, mas acabei e vou ter que falar de novo, e sempre quando for necessário. Bom, o vídeo que vocês acabaram de ver é de um cara chamado Anderson Silva, que participou de um podcast, um MesaCast, junto com o deputado federal mais votado do Brasil. Não só o mais votado do Brasil, mais votado da história do Brasil. O Nicolas Ferreira, deputado esse ligado à extrema-direita, bolsonarista, certo? Que durante o seu mandato de vereador em Minas Gerais, foi mais um vereador internacional do que propriamente com projetos voltados para a cidade de Belo Horizonte. O Anderson Silva, para quem não sabe, para quem não o conhece, ele é conhecido, se tornou conhecido no movimento evangélico por ser esse perfil de pastor. Ele parece até o Felipe Melo, né? Ele é uma mistura de Fogaça do MasterChef com Felipe Melo, inclusive do ponto de vista das ideias, certo? Bom, esse cara se tornou conhecido, muito conhecido para fora da bolha evangélica, por conta de eventos que ele organiza anualmente chamados de Machonaria, que é um evento que tem como função resgatar o que ele chama de masculinidade cristã, ou seja, de combater ideias feministas. Inclusive, num desses eventos, ele deu um negócio ali que parecia um saco escrotal. Esse evento tem como função resgatar isso, de afirmar que os homens estão muito atrás e que a família sofre risco dessa lógica da esquerda, dos movimentos feministas, da comunidade LGBT, e é necessário retomar essa condição de macho alfa. Parece até com aquele movimento lá dos Red Pill, né? A igreja evangélica sempre inaugurando coisas horríveis no contexto brasileiro. Bom, essa figura que é conhecida por isso, é um cara que nessa última semana fez uma fala criminosa, podemos dizer assim, defendendo a ideia de que os evangélicos tinham que orar para a mandíbula do Lula ser quebrada. É uma coisa que beira o absurdo se a gente for considerar que essas pessoas se reivindicam seguidoras de Jesus Cristo. Sendo que Jesus Cristo nos manda orar pelos nossos inimigos ou por aqueles que nos desejam mal. Isso não é o caso do Lula. Eu acho que o Lula nem conhece o Anderson Silva. Aliás, não perdeu muita coisa. Bom, o que ele faz é uma fala criminosa, de ódio. Como eu falei na semana passada, a fala do André Valadão, ela gera morte, gera violência, gera exclusão. A fala do Anderson Silva, ela também gera isso. Ela gera ódio político. Ela aumenta um processo de violência política que o nosso país tem enfrentado nos últimos anos. E é a bem verdade que nós temos que dizer, alimentados necessariamente pela extrema-direita. E isso não causa espanto a ninguém, porque se fosse uma figura ligada às esquerdas, aos movimentos sociais, defendendo algo desse tipo, esses mesmos, Nicolas, Anderson Silva, Carla Zambelli, estariam dizendo que as esquerdas, os movimentos sociais, são violentos. Mas eles podem ser. Eles radicalizaram a sua política, eles radicalizaram o seu programa. Então o Anderson Silva é um pastor daquela leva de pastores inovadores, geralmente, e aí que mora o perigo, geralmente ligados a igrejas renovadas dentro do movimento evangélico. Igrejas que não querem se situar dentro dos movimentos mais tradicionais
ou até mesmo do movimento neopentecostal, que se dizem à frente do seu tempo porque aceitam que pessoas sejam tatuadas, ou que necessariamente têm uma maior ligação com a juventude. Ele faz parte desse grupo, ele faz parte dessa leva de pastores coachings, renovados, descolados, que têm um discurso mais descolado, e que eles, de fato, representam um perigo, especialmente para os jovens. Porque, diferentemente de Edir Macedo, diferentemente de Silas Malafaia, eles representam, principalmente para os mais jovens, caricaturas, figuras que não são simpáticas aos jovens. É só a gente observar quem é o grosso, a base das igrejas dessas figuras. Eles não têm entrada com esse setor da sociedade, mas esses pastores descolados, tatuados, têm. Só que tem uma questão que é central aí. Esses caras defendem necessariamente um programa, às vezes até mais radicalizado à extrema-direita do que Silas Malafaia e Edir Macedo. Edir Macedo, podemos observar que durante muito tempo apoiou Lula, apoiou Dilma. Essas figuras têm uma diferença. Eles são figuras ideológicas. Eles defendem um conjunto de ideias. Sejam ideias ligadas à extrema-direita, alimentando a violência política contra grupos minoritários. Ou seja, é muito comum aí a gente ver recorte de vídeo dessa galera, dessa turma, fazendo fala de ódio contra grupos minoritários, contra minorias, contra mulheres, contra LGBTs, contra a população negra, contra pessoas com deficiência. E além disso, do ponto de vista econômico, estes mesmos também defendem um programa de radicalização liberal. Radicalização liberal, de privatização dos serviços públicos, de criminalização do Estado e de demonização da esquerda. De que posturas de esquerda ou posturas ligadas ao feminismo, ao movimento LGBT, são posturas demoníacas. Isso é muito perigoso. Tudo isto mediado com pastores que usam tatuagem, pastores que têm igrejas com fundo preto, com parede preta, pastores que têm igrejas que são descoladas, que organizam jovens. E isso é o fator mais preponderante da nossa análise. Anderson Silva, diferentemente de Edir Macedo e Silas Malafaia, parece ao jovem mais palatável, parece ao jovem mais comprometido com a causa, parece ao jovem mais desprendido de questões voltadas para o costume. Mas na raiz da questão, esses representam a mesma coisa, representam o mesmo discurso. Bom, e aí a gente acaba fazendo uma análise que é o seguinte: a gente não pode criticar os evangélicos porque a gente tem que estabelecer um diálogo. Olha, para quem está dentro dessa condição, dessa situação, o diálogo é cada vez mais impossível, porque essas figuras estão cada vez mais conscientes do que elas defendem. Ah, Fábio, mas você vai para a igreja e aí? Vou para a igreja, mas eu não frequento mais esse ambiente de igreja, esse tipo de igreja. Por que frequentá-la? Você está legitimando esse tipo de figura. Além disso, você está financiando o fortalecimento de ideias da extrema-direita. Então, é uma situação muito complexa. Mas, além disso, nós temos aqui que denunciar que a mensagem de Jesus Cristo não tem nada a ver, não tem relação alguma com a fala de Anderson Silva e de Nicolas Ferreira. Fala deles são falas de exclusão, de ódio e de violência. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de afeto, de acolhimento, de amor ao próximo, de aceitação do que é diferente. Então, Flávio Dino, inclusive, disse que vai acionar aí, vai se posicionar para ele ser indiciado e ser investigado pela fala que ele fez, porque é uma fala de ódio que incita o ódio. Essas pessoas têm que ter consciência e responsabilidade com aquilo que elas falam. Isso não representa perseguição à religião de ninguém. Só que liberdade tem limite, gente. Liberdade está limitada à dignidade do outro. Se fere a dignidade da outra pessoa, não pode ser considerado mais liberdade. Liberdade não é falar tudo que eu quero, tudo que eu desejo.
A vida pública, ela se estabelece na relação com diferentes. Então é isso. Nossa divergência, nosso enfrentamento a figuras que defendem isso, que não representam de modo algum a mensagem do Jesus de Nazaré. Então, se você gostou desse vídeo, como eu falei antes, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E é isso aí. Até a próxima. Saudações e não deixe de se inscrever no meu canal, que é importante.